Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo pelo capítulo 2º do livro Mecanismos da Mediunidade. Uma coisa que vai acontecer agora, não apenas no capítulo 2º, mas também em alguns outros, é a necessidade de adequar aquilo que aparece como informação científica ao que se conhece cientificamente hoje. Nós não podemos nos esquecer que esse livro foi escrito e, no prefácio, há uma advertência num período que é um período diferente daquele que nós estamos agora. E há informações de natureza científica que, à época, eram informações que tinham algum tipo de base, algum tipo de relevância. Porém, assim como em relação à biologia, também a física, ela ganhou experimentos, experiências que modificaram um pouco os conceitos, principalmente de alguns tópicos que a gente tem pela frente. Isso não invalida a obra de jeito algum, ela é escrita para aquele momento e também não é o propósito principal do André Luiz. Acho que isso fica muito evidenciado, o Emmanuel destaca, mas não precisaria, porque não é este o propósito. Ele não está aqui para estudar a física da reencarnação, né? Não está preocupado com a informação da reencarnação. O que ele está tentando mostrar, isso sim, acho que ele atinge o objetivo brincando, é de que maneira nós conseguimos, olhando para a realidade física, compreender uma manifestação que, embora seja extrafísica, encontra reflexo naquilo que nos acontece enquanto reencarnados, porque a comunicação mediúnica, ela se dá exatamente da forma como é estudada pelo Espiritismo, entre alguém que está encarnado, que permanece preso ao veículo físico para uma experiência, e um espírito que já não mais precisa do veículo físico, porém, através da sintonização, ele vai conseguir esse processo. Então, o estudo é o estudo que ele desenvolve a partir de bases que são bases mecânicas, bases que nós encontramos facilmente explicadas e explicáveis do ponto de vista fisiológico, tá? Mas ele não está falando de alguma coisa que se restrinja a isso, nem vem fazer considerações, como não fez em Evolução em Dois Mundos, sobre ciência daquilo que ocorre na realidade encarnatória. Ele usa as pontes para poder chegar às informações. Esse capítulo 2º, que é o chamado Conquista da Microfísica, ele vem justamente nessa linha de demonstrar uma preocupação por parte da espiritualidade em fazer reencarnar, mas vocês percebem pelos pontos que ele foi deixando logo no primeiro tópico, Primórdios da Eletrônica, que esse processo da reencarnação ele não é uma coisa imediata, ele vem se perdendo no tempo. Então, assim como ele foi há 600 anos antes de Cristo, para fazer referência a Tales de Mileto, ele depois vai dando saltos para chegar no século XVII com René Descartes. E mais adiante vai chegar no século XX, mostrando, depois de ter superado Isaac Newton, o trabalho desenvolvido por Huygens. E por aí afora, Thomas Young, etc., são todos cientistas que, num espaço de tempo relativamente grande, vão acrescentando à humanidade informações que lhe permitam entender aquilo que se
processa aquilo que se dá no âmbito da natureza, né. Esta preocupação que é a dele, é de mostrar que o conhecimento científico, ele vai sendo apresentado ao homem a partir de informações de natureza espiritual, né. São espíritos que reencarnam, trazendo na bagagem informações que lhes permitam se debruçar a respeito daquela realidade em que nós estamos, e a partir desse debruçar, desse olhar, eles vão estabelecendo informações seguras, que são mesmo um alicerce, né. Quando a gente olha a história, descobre que a resistência ao conhecimento científico é imensa, mas é imensa mesmo, né. Do ponto de vista, só para a gente ficar num detalhe, em algo assim, fácil de se compreender, do ponto de vista da evolução, e vou tomar aqui a evolução no sentido darwiniano de evolução, a sobrevivência do mais forte, a adaptabilidade do mais forte e, consequentemente, a sua sobrevivência. Quando Charles Darwin faz as suas pesquisas, que tem a troca de ideias de um espírita notável que foi Wallace. Quando eles fazem esse processo de pesquisa, de identificação, isso representa, nós estamos falando do século XIX, um choque, e não é um choque apenas e tão somente para as visões religiosas, mas para a ciência mantida pelas visões religiosas. Como ele vem dizer que os animais, eles evoluíam? Não, não é possível. Os animais são assim desde o início. E a geologia foi quem derrubou essa ideia de que os animais permaneciam iguais. Quando se identifica um fóssil, quando se encontra incrustado numa estrutura, que nós pesquisamos do ponto de vista da exploração e se vê ali registros de ossos que permaneceram no tempo e a uma distância enorme daquela que nós nos encontramos agora, fica evidenciada que essa ideia evolutiva é uma ideia lógica, é uma ideia clara. Mas isto para o conhecimento na Terra não é aceito, não era aceito até o século XIX. Então, a oposição contra as ideias assim era uma oposição arraigada. Tudo estava pronto desde o início, era assim. E por quê? Bom, nós não precisamos ir muito longe, porque a Terra é o centro de tudo. Nessa visão, é a Terra quem tem tudo à sua volta, né? Para se dizer que não era ela quem recebia, girando em sua volta, os corpos celestes, mas exatamente o oposto, nós vamos ter inúmeras pessoas aí sendo condenadas, afastadas da vida pública, muitas delas sacrificadas, em razão de uma ideia que é uma ideia extremamente pequena, né? Em A Gênese, quando Kardec faz aquela análise sobre os modernos, entre aspas, sistemas do mundo, ele vai justamente percorrer séculos para dizer, olha, há uma frustração imensa do ponto de vista do conhecimento espiritual que esbarra no comodismo do homem que está reencarnado, que é um homem que preferiu viver de ilusões, de conhecimentos falsos, a buscar a ideia evolutiva. E isto se dá em todas as frentes, em todas as frentes. Então, hoje, quando nós colocamos o conhecimento científico num papel de preponderância como tem, e aqui nós vamos chegar agora à estrutura do átomo e vamos ver o quanto isso representou em termos de conhecimento, de desenvolvimento para a humanidade, nós vamos nos esbarrar com
leituras que entendem que essas coisas são coisas para não serem trabalhadas, não serem mexidas, e é uma bobagem. A inteligência que o espírito tem e precisa desenvolver, ela faz com que ele se volte para a realidade material, o princípio material, e o explore, de tal forma a tirar dele regras, informações que ajudam a projetar aquilo que ocorre do ponto de vista moral. Então vejam vocês, se naquilo que é transitório, palpável, observável, nós temos esse tipo de resistência à realização de estudos, de questionamentos. Imagina quando a gente ingressa numa área onde as informações não são nem um pouco compartilhadas. Veja a dificuldade de se passar ou pensar na hipótese de um espírito, e mais, o espírito que constrói a sua própria trajetória evolutiva. O que está posto é Deus criou. O quê? As almas. Tá, e daí? Criou como? Ah, criou no instante em que elas nascem. Para quê? Para a experiência de uma existência. E depois? Bom, depois vem a destinação delas. Tá, e aí fica. E aí fica. Então, percebam, é difícil do ponto de vista do que é palpável, e aí o choque da ciência com as visões filosófico-religiosas do mundo, porque ela vai trazendo a informação e vai superando etapas, e, ao mesmo tempo, a dificuldade de se vencer essa resistência sobre o que se entende ser um domínio. Então, esse é o nosso domínio, diz o da visão religiosa, é o domínio do reino das almas, nós é que controlamos para onde elas vão, o que acontece a elas depois de uma experiência. Então, veja onde nós estamos do ponto de vista da evolução. Então, quando André Luiz vem fazendo esse recorte, ele vem justamente mostrar, ó, presta atenção, a depender do que está na face da Terra, se não for a reencarnação de um espírito com força de vontade, com amparo de natureza espiritual para levar adiante um projeto de informação, o mundo viveria até hoje dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. Nós não teríamos saído das cavernas sob nenhuma hipótese. Por quê? Porque a coisa está posta, e é assim que está posta, e é assim que vai ser. Não, tem justamente o espírito que traz esses projetos e avança. Ele destaca a figura de Max Planck, né? Ninguém, do ponto de vista do estudo a respeito do átomo, ele ganhou tanta relevância como ele. O próprio Instituto Max Planck, que recebe o seu nome, é referência mundial em estudos ligados a justamente essa estrutura que decorre de ter descoberto a possibilidade da fissão nuclear, da energia que dela procede a partir desse processo que vem a ser o da ruptura de uma estrutura que se entendia não fosse possível ser rompida. Tudo o que isso traz é fantástico. Então, está aí a figura de Bohr, depois Albert Einstein e outros teóricos que, ao longo do século XX, particularmente, vão enriquecer a vida de todos nós graças a essa informação. Então, você vai ter elementos que permitam desenvolver o raciocínio. A ideia atômica é uma ideia antiga, por isso é que ele foi lá no Tales de Mileto. A existência de uma estrutura atômica, que é algo que era teórico mesmo na expressão pela ausência de instrumental. Agora, hoje não. Hoje nós temos o acelerador de partículas, mais de um deles em atividade no mundo, que permite, então, raciocínio sobre matéria, sobre antimatéria, questões ligadas
ao processamento que nos permitem as facilidades tecnológicas que estão aí à nossa disposição, que nada mais são do que uma compreensão de leis que são observáveis a partir de experimentos. Então, isso, segundo o André Luiz, representa uma contribuição notável para a gente pensar em avanço. Agora, esse avanço não é o avanço restrito à vida material, embora seja através dele que o espírito amplia a sua capacidade de compreensão da volta, daquilo que ele está, e também da própria estruturação em que ele, espírito, vez ou outra, está envolvido nos chamados processos reencarnatórios. O estado radiante e raio-x que aparece aí são outra questão que tem uma relevância fenomenal. Qualquer um de nós hoje faz um exame, seja ele de ressonância magnética, seja o exame da tomografia computadorizada, e que deixam para trás aquelas imagens primeiras do raio-x, que serviram para dar uma noção que era uma noção além do exame que a própria vista permitia ao médico. Então, quando você vê o progresso que tais informações trazem, fica evidente que estas informações, elas ajudam o espírito que jornadeia na Terra a ir tirando os pés da Terra. É esse o projeto mesmo. Você vai tendo o conhecimento científico, vai questionando a sua volta e com isso vai buscar aquilo que se imagina vai acontecer não tão distante de onde nós nos encontramos agora. Para nós isso não é necessário, embora não possa ser para nós uma questão de crença, né? Eu tenho muito receio quando às vezes a pessoa diz, não, eu acredito nos espíritos. Olha, não é uma questão de crença, porque questões de crença o mundo sempre as teve e continuará tendo, e elas são exatamente complicadas, porque a pessoa que crê, descrê, e é necessário ter a certeza. Tendo a certeza, nós não sofremos nenhum tipo de abalo. Agora, tendo crenças, nós podemos ter a nossa confiança, que é muito precária, abalada, e, consequentemente, vai fraquejar. Então, não, eu acredito, não é para acreditar, não é para acreditar, é para ter a convicção, a certeza, e dar os saltos que esta certeza lhe permitem dar, né? Esses saltos são, aí Allan Kardec puro, são os saltos evolutivos espirituais, aqueles que todos nós somos chamados a desenvolver. Então, a gente tem o conhecimento científico que nos ajuda a compreender a realidade, mas o propósito dos nossos espíritos não é esse. Estar reencarnado permite, então, conhecer, usar dos recursos que estão à disposição, melhorar a qualidade da observação de tudo. Vejam aí as viagens, a ideia de um telescópio cada vez mais potente que traduza as imagens, ainda que obtidas de uma maneira não como apresentada em animações, mas que permitem ver além das limitações que nós eventualmente temos com a visão que o olho humano traz consigo. Então, nós temos todas essas leituras que são emancipadoras, e são emancipadoras do espírito. Então, a realidade não é aquela realidade colocada aí para as pessoas, e olha, desse jeito, vai ser assim. Não, não é dessa maneira, não é. Então, para o macro e para o micro, o que o espírito, motivado por esses missionários, são figuras missionárias mesmo, trazem uma missão por cumprir, e uma missão que não será facilmente compreendida. Nós passamos por nomes aqui que foram completamente rejeitados pelos seus pares. Alguns foram tomados como loucos. Imagina fazer proposições
que hoje uma criança aprende na escola como sendo uma proposição normal, algo facilmente identificável, e o sujeito era rechaçado em função disso, né? Ele avança para a questão nuclear, na chamada química nuclear, usando aqui a ideia do contador Geiger, e nesse ponto, quando ele vai falar a respeito da questão da meia-vida de rádio, dos átomos de rádio, etc., há até uma nota explicativa dizendo que este tipo de informação já não é mais trabalhada, já não é mais aceita, essa questão foi superada. Evidente, quando o livro foi escrito, em 1959, o autor de que André Luiz se valeu, porque isso fica claro desde o início, ele diz que buscaria teóricos da Terra que ele pudesse usar como referência. Para quê? Para trazer as suas informações. Mas ele usaria o conhecimento de tais autores porque era o que tinha disponível para ser compreendido por nós. Não significa que aqueles autores não estejam com as suas visões superadas. E aqui, particularmente, nós temos um detalhe que já não é mais aceito, que é esse da meia-vida, o tempo de meia-vida da quantidade de material ou de átomos vindos do rádio, isso tudo desapareceu, essa ideia da meia-vida, né? Por quê? Porque as pesquisas vão nos conduzir a outros níveis de informação. Para o propósito dele, isso não é relevante, tá bom? A nota de rodapé aqui ajuda a que a gente pare e pense. Importa é vir acompanhando o raciocínio. Então, no capítulo 1º, qual é a ideia-chave que ele nos quer transmitir? A ideia de que existem ondas e percepções, e estas ondas e percepções nem sempre são captadas pelo homem que está encarnado. Esse é um detalhe. Então, é por isso que ele vai se valer de classificações, de faixas em que isso vibra, para dizer há sons que o homem não capta, mas eles existem, porque outros animais captam, e melhor do que isso agora, aparelhos permitem essa ação, né? No segundo, ele vai dizer, olha, toda uma preocupação com a microfísica, e essa preocupação com a microfísica, ela vem justamente do estudo da estrutura atômica, que é um estudo que começa em 600 antes de Cristo. E quando alguém vai buscar entender essa realidade além do visível, né, numa estrutura que a olho nu nós não conseguimos ter ideia. A estrutura atômica não é perceptível assim, mas a ideia da existência e as sucessivas migrações de espíritos aprofundando esse tipo de processo, mostrando primeiro com ideias e depois com experimentos que isso é uma realidade, também descortina um novo mundo. E vem agora, no capítulo 3º, uma junção entre o que se chama estrutura da luz, os fótons, e a questão do fluido cósmico, este sim um elemento enunciado do ponto de vista espírita em O Livro dos Espíritos, né? Essa informação aparece. Aquela ideia de que não haveria um vazio, ela preenche uma informação científica imensa, imensa, né? Porque a ideia de vácuo, considerando o espaço, é alguma coisa assim que domina o pensamento daqueles que trabalham com tais dimensões de pesquisa. É evidente que veio a teoria da matéria escura, tentando entender e deduzindo que talvez
o que para nós apareça ser o nada, na verdade não é, né, e que então o espaço não seria formado por esses campos sem absolutamente nada, e os espíritos são categóricos ao dizer: o nada não existe, por todo lugar existe vibração, existe vida, né? É a informação de natureza espiritual, que a gente então não deve acreditar, mas deve realmente ter certeza. Onde ficam cidades de natureza espiritual? Esses agrupamentos que nós temos notícia como de Nosso Lar, para ser um que é comum e que veio por intermédio do próprio André Luiz. Olha, fica numa zona vibracional onde no espaço em que ocupamos aqui na Terra, se localiza lá a cidade e o estado do Rio de Janeiro. É ali que está. Não, mas você olha para a noite, na noite do Rio de Janeiro, e se buscar uma região sem muita luminosidade, vai ver que você descobre a existência de estrelas que estão distantes. Então, nossa visão enquanto encarnados é uma visão vibracional modificada. Nós vamos perceber aquilo que o nosso nervo óptico vai permitir a captação, transmissão para o cérebro, devolução em informações que eu possuo, e a partir daí eu vou fazer o raciocínio. Então eu não vejo nada, olha, está vazio, ali está vazio, né? A ideia predominante até o século XVIII era de que havia uma abóbada celeste, né? Então, para chegar até lá, eu tinha que usar uma escada e chegar na abóbada, e lá na abóbada identificar os luzeiros pendurados, que vêm a ser as estrelas, veja como é limitadíssima a visão, e as janelas por onde vertia a água da chuva, né? Olha, é um raciocínio tão primário, tão elementar, tão simplório, que a gente fica até em dúvida de ter quem ainda possa acreditar em informações dessa natureza. Mas o espírito que está na Terra pensa assim, em grande maioria, né? E para ele, as imagens sobre a realidade a realidade física distante, são construções aí sem muito sentido, né? Para uns viram até horóscopo, e o sujeito então vê a figurinha, deduz dali uma leitura de quem nasceu em tal dia, etc, 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 coisas que são muito elementares, né? A informação que vem é justamente essa: olha, não há nada vazio, tudo é preenchido por matéria que você não consegue captar. É por matéria que você não consegue captar no estado presente. Então, como nós nos encontramos no presente momento, a nossa captação é nenhuma, nenhuma, exceção de um ou outro fenômeno de vidência, mas que fica atrelado a vultos, a pessoas e não a lugares, salvo em processo de desdobramento, mas aí o sujeito já não pode dizer aonde é que aquilo estava, o que perde a noção, a referência do espaço, né, passa a ver de uma outra dimensão. Então as coisas são muito complicadas para nós, mas do ponto de vista espiritual, não. Olha o que ele diz para que a gente possa acompanhar o raciocínio. Estrutura da luz, tópico, capítulo 3º. Clerk Maxwell, centralizado nos estudos do eletromagnetismo, previra que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. As observações experimentais com o jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se acurvou, como se impelido por leve corrente de força. Semelhante corrente foi medida,
acusando insignificante percentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia. Os físicos eram defrontados pelo problema e vem Einstein, que estrutura então a teoria da relatividade, por intermédio da qual ele nos diz que a luz tem um peso específico. Isso significa a luz tem massa. E aí as dúvidas, né? Como é que eu concilio vibração, peso, onda e massa? De volta, Planck e Bohr vão contribuir com a humanidade, justamente com raciocínios assim, dando detalhes para trabalhar sobre uma ideia que se vê demonstrada a partir de um experimento, né? Ideia que deságua naquilo que está entre aspas aqui, o segundo tópico, que são os chamados saltos quânticos, uma teoria, né, que tenta explicar essas oscilações eletromagnéticas que produzem raios. Isso é a ideia de que haveria, então, uma quantidade de energia, os quanta, que nós vamos identificar num outro momento, sem que a gente perceba esta modificação, mas constatando que saindo de um lugar, ele vai aparecer em outro, dando esse salto daquilo que é uma quantidade de energia que para muitos é algo incompreensível. A própria questão da energia, né? Como ela funciona, é física, física teórica. Vem o chamado efeito Compton, que aparece em seguida, que é justamente perceber que as órbitas que estão na parte externa daqueles objetos que têm estruturação eletrônica, elas vão formar ondas que são, então, mensuráveis, né? Veja, ele partiu da existência de ondas em que nós não percebemos a vibração, mas que aqueles que estão à nossa volta, animais, notadamente, percebem, vibrações que nós não entendemos possíveis, mas que os instrumentos captam e traduzem, até chegar à estruturação de se perceber a movimentação nessa área, né? A fórmula de de Broglie que ele apresenta aqui deixa evidente, né, que há um mecanismo muito claro, compreendendo-se que as ondas da luz, em certas circunstâncias, procedem à feição de corpúsculos. Por que motivo os corpúsculos de matéria, em determinadas condições, não se comportarão à maneira de ondas? Essa dúvida que ele trazia, o francês Louis de Broglie, ele faz com que aqueles que examinem a questão cheguem a conclusões que hoje desaguam na chamada mecânica ondulatória, né? Há toda uma mecânica que vai ser constatada nesse processo que decorre das ondas. Veja, são coisas que nós não estamos vendo, mas elas estão aí. Por que que ele faz, Nazil, toda essa aproximação, toda essa digressão a respeito de pontos que, para nós, muitas vezes, podem ter sido estudados, a depender daquilo que nós tenhamos de formação, pode ser que nunca tenha nem visitado o nosso currículo, hoje é muito difícil não visitar, né? Aparece sim, porque é difícil você preparar um jovem para o início de uma carreira na área de exatas sem que ele detenha
informações dessa natureza. E na área das ciências biomédicas, cada vez mais os profissionais são defrontados com a necessidade de se debruçar sobre levantamentos, sobre aparelhos que produzem imagens e ajudam em diagnósticos, que têm essas características de ver o efeito da onda, o efeito da irradiação, e isso tudo é trabalhado de forma a beneficiar o homem em alguns tratamentos. Então, o profissional dessa área também precisa, né? Evidentemente que todo profissional que se diz um profissional atualizado do século XXI, ele vai precisar reunir, pelo menos informações mínimas para não ouvir falar a respeito de uma coisa assim e ficar perdido, né, ficar perdido, né. Einstein, ele termina o capítulo justamente destacando a importância que ele teve teoricamente, porque as suas proposições vêm sendo confirmadas uma após a outra, a partir de experimentos desenvolvidos justamente nessa área em que permite olhar, a questão do espaço, da matéria, eh, permite você encontrar no que ele teorizou demonstrações em laboratório, tá. Isso tudo favorece. Então, os 3 capítulos tinham um propósito muito evidente: mostrar que a realidade que nos cerca, muitas vezes não compreendida por nós, ela é objeto de estudo, ela é objeto de detalhamento e ela é objeto de comprovações de natureza científica, tá? Tudo isto sem que as pessoas possam mirar para uma determinada situação e dali tirar uma conclusão pela observação ocular que elas fazem, ou mesmo auditiva, a respeito daquilo que está sendo ponderado. Agora, o que teoricamente esses espíritos trouxeram de informação, outros espíritos, ou eles próprios reencarnados em outras oportunidades, acabaram por comprovar não ser apenas uma construção de natureza teórica, tá? Tudo isso fecha essa parte primeira, porque ele vai entrar agora, a partir do tópico 4, num assunto que, de certa forma, né, vai chegar naquilo que é a nossa praia. Eu vou usar essa expressão, assim, com não é com sarcasmo, mas, assim, na confiança de que seja mesmo a praia de todo mundo que está junto aqui agora, né, porque é justamente o estudo da matéria mental, da questão que envolve o circuito mental, a ideia do pensamento que é vida, que nós tivemos a chance de estudar no livro de Emmanuel, é que favorece você ser detentor do conhecimento espírita, tá? Porque, do contrário, as coisas são muito, muito, muito complicadas, tá? Do ponto de vista do que é o pensamento mesmo, nós já temos uma dificuldade imensa, porque há aqueles que ainda defendem que o pensamento é algo que está no conjunto das células do cérebro, as células que nós sabemos serem renováveis e desaparecerem. Então, como é que está ali? Ah, até por isso que eu me esqueço. Não esquece, você lembra de uma vida anterior. Lembra de uma vida anterior. Como é que a gente explica isso? Lembrar dessa existência? Vá lá, mas e da vida anterior? Como se aquele material que você tem à disposição não estava na vida anterior. Ele é fruto dessa vida que você está levando. Mas como? Eu posso ter a lembrança? Tem. Tem a lembrança, tem a identificação, tem o detalhamento, né. E aí, como é que fica? Bom, aí começam
as incógnitas, as dificuldades, né. Então, o estudo da matéria mental, que é aquele que eu queria me concentrar mais hoje, né, os outros eram necessários, porque eu tinha que falar, mostrar, e peço desculpa, porque às vezes tem que flanar um pouco, já que são informações, às vezes, muito técnicas, muito detalhadas, e que podem ajudar, como ajudam a compreensão, mas não chegam no propósito que é o do livro, né. Ele vai estudar os mecanismos da mediunidade. Então, a censura que se faz: "Ah, tal informação está desatualizada". Está sim, né, ela já tem, detalhes novos, até porque, como a gente trabalha aqui com coisas que são teóricas, as proposições de natureza teórica, elas encontram, principalmente na física, a necessidade de uma demonstração que venha posterior. Mas não dá tempo, então novas teorias vão surgindo, novas informações vão sendo acrescentadas. E todas elas, o que a gente percebe, com a tentativa do homem de explicar, como nós estamos aqui agora, né, porque essa é, a grande dúvida que permeia a humanidade que pensa, né. Por que que nós estamos aqui agora? Eu nem vou falar se estamos sozinhos, porque essa me parece uma questão muito superada, né. Se sabe, do ponto de vista do raciocínio, de que o homem não está sozinho no universo. Isso é uma questão de puro raciocínio, tá. E são as grandezas à nossa volta que levam a essa conclusão. Então, não estamos sós. Legal. Bom, por que não temos contato com outros? Porque podem ter as mesmas limitações que nós temos. E se forem mais avançados, podem não estar interessados nesse tipo de contato conosco. Isso do ponto de vista apenas e tão somente fisiológico. Legal? Não estou pensando em nada além do fisiológico. Depois, você tem a dúvida da origem, né. Se você vai a um livro que é visto como um livro sagrado, e é sagrado para quem acha que ele é, não que ele venha a ser, mas é sagrado para quem acha que ele é, e achou num tempo. A manutenção disso tem outros propósitos que não é aquele do tempo originário. Hã as informações daquilo já caíram por terra, todas, todas. Não há nenhuma que se sustente mais, né. "Ah, mas eu insisto que aquilo é verdadeiro". Bom, é um problema seu, né, e que a gente não pode fazer nada, porque tem o direito de pensar assim. Agora eu não condiciono o meu pensamento a isso. Então, meu pensamento vai um pouco além, né. Tentar entender quem somos, né. Aquelas 3 perguntas que Leon Denis repete quando nos apresenta o porquê da vida, e que, de certa forma, dizem a que a doutrina espírita se prestou: explicar de onde vim, para onde vou e por que experimento as limitações que experimento. Então, essas questões, né, que depois ele trabalha, belíssimamente no problema do ser e do destino, elas dão para o espírita a compreensão de algo que aqueles que estão à nossa volta sem o conhecimento espírita aprofundado assim, não tem, né, então fica realmente a dúvida, vamos tentar a origem, o Big Bang, foi um momento, como é que foi tudo condensado, depois a explosão, e de onde veio essa estrutura, é possível a inteligência maior do que isso? Não, não, porque isso é místico, já entra na ideia de Deus místico e aí fecha o caminho. Outros dizem: "Não, é possível que tenha uma inteligência, mas não é terrestre", e por aí afora, né. Essa dificuldade de se localizar, de se entender onde eu estou, né, por que que nós estamos aqui agora, e o que representará o término da nossa experiência. Para muitos, e é um ensino predominante daqueles que raciocinam, representará o fim, acabou.
ficarão as nossas ideias aproveitadas por outro, e aí, de certa forma, nós sobreviveremos. Mas a individualidade, ela só fica do ponto de vista religioso, quando admite essa sobrevivência, mas nas condições mais loucas possíveis, desde um paraíso de papelão até um inferno sem o menor sentido, ou a ideia de que o sujeito dorme no aguardo de um julgamento. Então, essa é a ideia religiosa, essa é a visão religiosa. A visão material é a visão do sobreviver pelas suas ideias. Então, você deixa as suas ideias que outros, no inconsciente, vão captá-las e aproveitá-las, e você sobreviverá. Não por muito tempo, porque, como se demonstra claramente, aqueles que partem são lembrados pela geração mais imediata, quando tanto, mas não pela geração subsequente. Então, o sujeito vai falar do pai, que desencarnou, vai ter lembranças da convivência, que se eles a tiveram, mas dos avós a coisa já é diminuta. De bisavós e outros parentes, esquece, salvo se o sujeito tiver sido muito importante, e aí o orgulho faz com que o camarada então evoque, né? Olha, eu sou tetraneto do barão das cascas caídas. E, puxa, e quem foi o Barão das Cascas Caídas? Ah, foi uma figura importante na história. Nunca tinha ouvido falar nele. Porque você não sabe, mas ele tinha uma fazenda que tinha uma porção de escravos. Puxa, veja que não tem importância nenhuma ter feito isso, né? O bom teria se ele fosse libertador de pessoas e não manter pessoas oprimidas. Não vai lembrar, né, não vai lembrar, não tem, não continua, não, você não evoca. Mesmo figuras que historicamente são homenageadas, as pessoas não sabem quem elas foram. É só sair na rua da cidade ao lado de um estudante, não precisa sair ao lado de alguém sem informação. E pergunta para ele: quem foi fulano de tal que está aqui no nome da rua, né? E ele não vai ter a mínima ideia, a mínima ideia. Sabe que está lá o nome da rua, né, mas quem foi a pessoa? Não vai se lembrar. Uma ou outra personagem terá estudado, mas a grande maioria não referenciará, não saberá. Então, essa sobrevivência daquilo que nós eventualmente tivermos tido de importância, ela será bastante relativa. É óbvio que a gente falou aqui hoje de Einstein, de Crookes, de Bohr, que foram figuras que ainda são evocadas. Por quê? Porque as suas ideias ainda perturbam o pensamento de quem estuda, né? Já que são ideias avançadas até para o tempo em que nós nos encontramos do ponto de vista do domínio da informação. Ele chama a matéria mental, o pensamento do criador, como um fluido elementar. Aliás, há uma colocação, principalmente do professor Alexandre Fontes da Fonseca, que o André Luiz vai dando nomes ao FCU, né, o fluido cósmico universal, e que vão, ora, fazendo com que a gente vai descortinando outros aspectos. Essa do hálito divino é alguma coisa assim completamente inovadora, né? E não é materializar, mas de alguma forma nos levar a sair do raciocínio comum. E diz ele, tem por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Então, olha o raciocínio que vem no parágrafo, né?
existe a ideia de que seja o hálito, né, um fluido elementar, que mantém associadas as formas, as formas, mantém associada às formas. E isso permite, então, entender que estas formas expressam o pensamento do Criador. Então, não é a forma em si, há um pensamento que organiza todas essas situações, há uma base que permite esta aproximação, essa junção daquilo que é material e visível, e isto seria, segundo ele, um fluido elementar. Continua ele, e superpondo-se-lhe à grandeza indevassável, o que já coloca para nós um óbice, não dá para entender, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Essa ideia de que somos co-criadores é fortíssima na informação dele, ela aparece em relatos daquelas obras que compõem o conjunto das obras dele, inclusive com trabalhos desenvolvidos na realidade espiritual, por ele próprio participando, ele envolvido nesse trabalho. Então, a ideia de que nós co-criamos, né, ela é uma ideia muito firme naquilo que ele nos apresenta. No micro e no macro, tateamos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Então, olha a construção, o micro e o macro, intermediando esse processo, a inteligência que o espírito que está na Terra possui. Evidentemente, quanto mais elevado for o padrão vibratório do espírito, melhores condições terá ele de agir nesse processo da cocriação. Então, fecha o raciocínio com a seguinte frase: nos fundamentos da criação, na base dela, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, que é o oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Olha a construção que ele nos faz. Então, o micro e o macro, eu vou olhando, tentando entender do ponto de vista material, material, né? Veja que a gente está vindo de uma construção que diz tem coisas que nós não captamos enquanto encarnados, não captamos. A nossa volta aos que captam, nós não captamos, tá? E ele vem dizer, olha, isso tudo é estruturado pelo pensamento divino. Nós vemos um reflexo no macro e no micro do que é o pensamento divino. E a inteligência do espírito lhe permite, atuando sobre esse conjunto, ir também ele adquirindo informações, tendo forças mentais a auxiliá-lo no processo. O pensamento das criaturas é o segundo ponto. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico,
auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, e não conseguimos enquadrá-las nas exatas definições da Terra, né? Não é possível isso. Mas você vê os reflexos, você vê os efeitos sem conseguir necessariamente enquadrar. E da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda. Então, tem desde os raios super, ultra curtos, que são as legiões, perdão, angélicas, até as oscilações menores e raios até descontínuos, a depender da jornada evolutiva. Então, o que ele diz? Que a condição evolutiva permite identificar onde operam os seres na medida da sua evolução. Quanto mais elevados forem, melhor a categoria da intervenção que será feita. Quanto menos elevado for, mais limitada será a intervenção. Os espíritos aperfeiçoados, que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macro em nome da sabedoria divina, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza. Então, tais espíritos, e isso ele demonstrou muito em Evolução em Dois Mundos, eles trabalham na direção dos princípios inteligentes que eles encaminham nesse processo de amadurecimento, né? Trabalham com sugestões, com orientações, de forma a permitir que as ideias que eles já são portadores e que são reflexo das ideias divinas, que elas encontrem nos seres, em processo de maturação, um mecanismo de se externar, né? Há uma hierarquia, segundo ele, muito bem clara nesse processo, tá? Aí ele desce, então, para estudar uma espécie dessa forma de manifestação, que ele denomina aqui corpúsculo mental, como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Agora presta atenção no que vem escrito aí. Ele ainda é matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem, mas num outro sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Quer dizer, se fosse possível uma análise, e ele certamente a fez, por isso traz a informação, nós identificaríamos nessa matéria mental, muito mais elementos que contém a nossa tabela periódica, nosso sistema de qualificar aquilo que nos cerca, né? A tabela periódica de elementos químicos é um processo de classificação a partir de estrutura molecular, atômica, dos elementos que nós temos identificados, né? Ela vem crescendo na medida em que nós descobrimos novos elementos, a capacidade que esses novos elementos têm. Isso é o conhecimento. Então, dizer, a matéria mental é mais do que essa classificação que está aí. E a gente olha a tabela periódica e fica encantada de ver a tabela periódica. A estruturação
os átomos disso, daquilo outro, o número da estrutura, de repente não, é muito mais. Muito mais. Insiste ele. Temos aqui ainda as formações corpusculares com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, com uma associação de carga negativa e positiva. Isso é didático, para a gente poder, então, entender, olha, há uma estruturação que é atômica, que se conjuga de maneira a produzir coisas na esfera positiva e na esfera negativa do vibracional. Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de aí ele dá a mesma estruturação que a gente encontra nos livros quando olha a estrutura atômica material: núcleo, próton, nêutron, positron, elétron ou fóton, mas que ele chama de mentais, né? E por que ele diz isso? Porque não tem nada analógico para mostrar diferente, eu não tenho nada que me permita fazer analogia. Então, estou dando essa, né? Cada criatura, então fica com os pensamentos nas correntes sutis que lhe são próprias ou habituais. O quanta de energia que a gente tinha ouvido falar lá atrás, como esse processo que permite constatar o deslocamento, é onde ele se ancora. Então, nós temos aqui uma mecânica de ondas que decorre justamente deste nosso pensar, que nos vai, então, sintonizar com esta ou com aquela característica. Esta ou aquela característica. Ele diz assim, esse movimento, né, que essas forças fazem, eles estabelecem para cada um de nós, é individual, uma onda mental própria e que nos identifica. Então, a nossa onda mental nos identifica. Onde vibramos, né? O que vibramos. Veja toda aquela importância quando nós estudamos o Pensamento e Vida, que Emmanuel dava de refletir no nosso pensamento o pensamento divino, porque ele é o único que sai dessa zona que contém e que mantém os espíritos vinculados, já que nós não conseguimos, lembra-se lá daquele início do livro, em que ele diz que o gabinete da vontade, ele exercia sobre os vários departamentos em que estrutura a nossa compartamentalização, né? De ideias, etc., ele só não conseguia impedir o que vinha de outro. Não tem como exercer controle sobre aquilo que é meu, eu consigo exercer o controle sobre aquilo que vem do outro, não. Quer dizer, olha, só tem uma maneira de você sair disso: voltar-se e refletir a Deus, uma força que é maior. É o que os espíritos superiores, no caso aqui, fazem. Eles vibram numa sintonia que lhes permite captar a vontade divina e cumpri-la no exercício das tarefas que tem pela frente. Então, eu venho para cumprir a vontade, disse Jesus, a vontade de Deus. E qual é a vontade divina? Evidentemente, é de nos trazer informação de natureza espiritual, de nos trazer conhecimento a respeito daquilo que somos. Essa analogia que ele faz mostra que enquanto a gente vibra naquilo que está à nossa volta, sem buscar esse reflexo mais alto, nós manteremos as nossas oscilações dentro daquelas que são as oscilações que circundam a nossa vida. Quando ele descreve o umbral como uma grande região em que os pensamentos retêm as pessoas ali, é porque o pensamento daqueles espíritos que estão sintonizados em tais zonas não são capazes de vencer esses condicionantes que ali estão. Então, são desejo de vingança, desejo de inveja,
de raiva, de pouca construção elevatória. Então o sujeito não sai, ele não rompe vibrações que são vibrações individuais, mas que se unificam nessas ideias comuns, que não são ideias positivas, são ideias de natureza negativa, tomada essa negatividade no sentido de não desejar a prática do bem, né? O sujeito não consegue. Aí ele entra num tópico que ele chama matéria mental e matéria física, né? Então, olha como é bonitinho o raciocínio aqui. Em posição vulgar, acomodados a impressões comuns da criatura normal, humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude da reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos vai ter um comprimento médio de ondas, ou da aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção da luz interior. A meditação, os momentos de elevação mudam a característica das ondas. No dia a dia, as ondas são aquelas mesmo, baixas, ligadas à questão simples da sobrevivência, né? E isso mantém a mente estacionária, porque ela está dentro daquela vibração, ela não sai daquilo. Os momentos da prece, do recolhimento, eles ajudam esse processo de romper. É necessário, então, o recolhimento, a oração, o pensar a respeito da vida, das mudanças. Para quê? Para que a nossa sintonia, então, saia do lugar comum. Porque, do contrário, o sujeito permanece no lugar comum. Ele permanece ali com aquelas sintonias, vinculado àquele tipo de ideias, sem rompê-las. E, por não rompê-las, não evolui. Ele não sai desse ciclo, que é um ciclo natural, tá? Nós não estamos falando de nada que seja contra a natureza, tanto que ele usa a própria explicação do que nós temos na realidade fisiológica para fazer entender esse espiritual, e diz a matéria mental do sujeito fica condicionada àquele tipo de coisa, ela precisa sair dali. Ele fala, então, sobre indução mental, né? Ele usa uma imagem do campo de Einstein, que é justamente que permite a gente entender todas as modulações, e quando ele descreve a possibilidade da atração de matéria por outra, numa região em que a gente não descobre nada, mas se percebe o deslocamento da luz, o que hoje é a teoria dos buracos negros e coisas semelhantes que o estudo permite. Ele diz assim: a mente é um lugar, no lugar da chama em atividade, assim como a intensidade de influência da chama diminui quanto mais distante ela estiver do núcleo de exercício, do exercício da combustão, né? Próximo ao núcleo, a chama é mais forte, longe, não. Demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir o zero, a corrente mental se espraia segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. Essa corrente se exterioriza de cada espírito com uma qualidade de indução mental tanto maior quanto mais forem as suas faculdades de concentração. Então, conseguindo concentrar-se,
fixar-se. As ondas mentais do espírito vão atingir níveis diferentes daqueles que não conseguem esse processo de concentração. E disse: olha, isso aqui é um raciocínio simples, né? A gente percebe que a matéria mental é um instrumento sutil, então, da vontade. E como na forma física, você tem como direcionar essa vontade para propósitos diferentes. Então, chama ele a nossa atenção. Você pode gerar prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, e que não se reduzem efetivamente a abstrações, mas são turbilhões de força. E você então sofre. Você então experimenta o desespero, você experimenta o desgosto. Por quê? Porque as suas ondas mentais transitam ali e encontram outras ondas mentais na mesma sintonização, né? Agora, o ponto mais bonito do capítulo, né, que são as formas, pensamentos, que nós já ouvimos tantas vezes mencionada, recebe por ele essa explicação dentro desse processo, pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação, a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, em que ainda não temos como entender se processe. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, se eu mantenho, a forma pensamento está mantida. É nessa projeção de forças que determinam um compulsório intercâmbio com as mentes encarnadas e desencarnadas, que se movimenta o espírito no mundo das formas pensamento, criando para ele, então, as dificuldades e as facilidades que somente a vontade e a mudança do nível vibracional vai alterar, né? Eu não sei como é que está a carinha de vocês, e eu sei que me preocupa, né? É evidente que um livro assim era muito melhor estar falando com vocês ao vivo e em cores, né? Um na frente do outro, seria mais fácil talvez tirar a dúvida, mas o raciocínio, vou tentar fazer um fecho para que a gente possa entender aonde nós chegamos e por que nós chegamos aqui, porque tem uma razão, né? Ele parte daquelas ideias que são observáveis pela própria experiência científica, né? Então, desde a ideia primeira de que existem vibrações perceptíveis e outras imperceptíveis ao ouvido humano. Segundo, existem visões captáveis pelo globo, pelo nervo óptico do homem. Outras não são captáveis. Não são captáveis. Estão, mas não são captáveis. Como é que isso é possível afirmar existir, Nazil? Porque os instrumentos nos demonstram a presença de tais realidades. Esses instrumentos foram pensados a partir do trabalho desenvolvido por entidades espirituais que se reencarnam, trazendo projetos que permitem a identificação dessa realidade física. Tá? Então, tudo aquilo que a gente vê passa
pela ideia de natureza teórica, e ele citou inúmeros teóricos da física, da área científica relacionada à mecânica, de como isso funciona, até desaguar em experimentos que materializam isso. Experimentos que nós temos no dia a dia e que nos permitem justamente usufruir dessa informação relevante. Isso dá para nós uma ideia do mundo que nos cerca do ponto de vista físico, porque é esse o objeto de estudo desses cientistas, e que é necessário, então, transpor para alguma coisa extrafísica, mas usando o mesmo processo, né? Você vai ter que ir associando. Então, se você fala na presença de elétrons do ponto de vista da matéria, olha, cuidado, dá para falar de elétrons do ponto de vista mental. Se você fala em prótons, também você consegue falar do ponto de vista mental. E para isso ele então nos diz, ó, nós vivemos naquilo que é a exteriorização do pensamento divino, o fluido cósmico universal, que é matéria não observável pelos nossos equipamentos, matéria escura, não é a matéria escura, é mais sutil porque não é essa matéria que às vezes a gente vê distorcendo determinados feixes de luz, etc., mas o fato é que ele está aí. E o espírito elevado capta essa ideia e a coloca em aplicação em favor do espírito menos elevado, para ajudá-lo a avançar, né? No estudo desse processo, então, ele entra na matéria mental, para dizer aquilo que nós pensamos também se exterioriza dessa forma. Se o nosso pensamento é enriquecido por boas vibrações, por boas intenções, pela prece, pelo recolhimento, pela meditação, nós vamos elevar as ondas em que ele se exterioriza. E estas ondas elevadas nos permitirão entrar numa sintonia melhor para os nossos espíritos. E se nós não conseguirmos, não tem problema, nós ficaremos naquelas ondas que são as ondas em que o nosso pensamento consegue transitar. E vamos manter com os espíritos que sintonizam conosco nessa faixa de ondas a nossa ligação. Então, veja, a evolução é o convite para sair e buscar esses reinos mais sutis. Quando Jesus afirmava, então, o meu reino não é daqui, ele justamente queria dizer, olha, as vibrações, aquilo que eu busco, aquilo que eu transmito, aquilo que eu convido vocês a fazerem, não é restrito ao que está aqui. É algo diferente, que vocês possuem, mas que precisam desenvolver, né? Vocês adquirem a possibilidade de avançar, é a assinalação enquanto espíritos, porém o avançar é uma opção individual e cada qual, pelos pensamentos que tiver, pela vontade que tiver, vai conseguir. Eu junto então no livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel nos adverte, olha, busque a sintonia com o mais alto, porque ao buscar o mais alto, você sai desse reflexo, que é o reflexo nosso, espíritos no mundo de expiação e provas, em que o sofrimento está presente, em que a exacerbação desse sofrimento é uma realidade por todos nós, porque às vezes é exacerbado e outras vezes porque nós exageramos, mas o fato é que está aí. E estando aí, isso cria contenção. Você não consegue sair, o pensamento não consegue ultrapassar. Se ele não ultrapassar, nós permaneceremos nas mesmas condições, enquanto não conseguirmos romper. E se rompermos, Nazil? Bom, se rompermos, teríamos evoluído, nós teremos mudado de status, né? E como é que eu faço isso? Mudando os pensamentos,
Os nossos pensamentos são horríveis. Nós não temos pensamentos construtivos em relação a ninguém, são só destrutivos. Isso revela aquilo que nós somos. Uma coisa é a gente querer ser, a outra é ser. O ser é completamente diferente do querer ser, mas a gente começa pelo querer ser, e o querer ser pressupõe essa luta que nós temos que travar. Com o quê? Conosco. Não é uma luta com o inimigo, não, né? O inimigo, na verdade, que nós enunciamos, é alguém que sintoniza e pensa como nós pensamos. Ele não é diferente, ele pensa como nós, está ali naquela faixa vibracional, que é a faixa em que os espíritos que estamos na Terra vibram, uma faixa de difícil ruptura. Por quê? Porque ela exige de todos nós um grau de renúncia, que passa primeiramente pelo desapego. É o desapego de natureza transitória, o desapego do transitório é que vai nos começar a tirar do chão, vai começar a nos tirar dessas experiências sucessivas e que se mantém, né? O livro fica interessantíssimo a partir de agora, porque embora ele vá voltar em alguns conceitos, o tempo todo ele vai retomá-los, né? Ele nos permite, a partir dessas ideias, mudar um pouquinho a visão. Eu vou pedir para vocês que retomem essa leitura das formas pensamento. Retoma, porque ela vai ser importante mais à frente, muito, para que a gente possa entender. Agora fica fácil, né? Aquela compreensão do pensou, plasmou, que está enunciada lá atrás, num dos seus livros, e que ele, então, tem a chance de demonstrar, olha, é através daquilo que a gente pensa, esse pensamento adquire uma determinada modulação, e essa modulação entra em sintonia com o quê? Com aqueles que estão na mesma faixa modulatória, tá? É a elevada? Não, a elevada dos espíritos superiores. Nós temos que buscá-la, né? Como? Com um esforço imenso de vencer essas nossas próprias limitações. Espero que a síntese tenha ajudado. Peço desculpas pelas citações, mas nada que um livro de física aí não ajude a gente a entender quem foram as pessoas, a contribuição delas para a física teórica, né? Ele se apropria só dos nomes, das ideias, para poder estabelecer um paralelo. Ok, gente?